Meus queridos irmãos rádio ouvintes da Rádio Curimataú 103.5, da Rádio Agreste 107.5, as FMs de Nova Cruz, transmitindo esta Santa Missa dominical, dia de São Luís Gonzaga. Meus irmãos internautas no Face da Paróquia Imaculada Conceição e telespectadores da TV Web Imaculada Conceição. Continuamos o capítulo 10 do Evangelho de Mateus, que já iniciamos domingo passado, para nossa reflexão. É uma pregação missionária de Jesus. Ele convoca os apóstolos. Creio que vocês recordam, o domingo passado, o Evangelho dizia para nós: Jesus contemplou a multidão e teve pena e compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Pediu para rezarmos, a messe é grande e os operários são poucos. Chamou os apóstolos e os enviou, dando autoridade sobre os espíritos imundos, sobre as doenças, sobre as enfermidades. Vejam, meus irmãos, garantindo a sua presença. Pois bem, hoje Jesus continua esta preparação dos apóstolos, mas hoje vem falar da perseguição que cairá sobre eles por causa da missão, mas vem falar e confirmar também a sua presença. Nós podemos contemplar o profeta perseguido aqui na leitura de Jeremias, a primeira leitura da missa de hoje, quando o profeta Jeremias, poderíamos dizer aqui, o mais sofredor do Antigo Testamento. Como sofreu o profeta Jeremias? Eu não sei falar, sou apenas uma criança. E Jeremias se entrega na missão, é o profeta do povo de Deus em circunstâncias várias, vários reis. É profeta quando o povo está sendo governado por um rei fiel a Deus, convoca o povo à conversão. É profeta quando o rei abandona o caminho de Deus e segue pela idolatria. É o profeta que denuncia a idolatria do rei e do povo, portanto um profeta indesejado naquela situação. É profeta quando o povo é escravizado, dominado. Então vejam, Jeremias, ele vivencia diversos momentos da vida do povo de Deus e sofre muito. Hoje nós escutamos Jeremias lamentar: eu ouvi as injúrias de tantos homens, denunciai-o, denunciemo-lo, todos estão contra mim. A perseguição ao profeta. Mas é interessante que você observe, meu irmão, minha irmã, que nós observemos que Jeremias, lá no versículo 11, vai dizer assim, depois de constatar toda a perseguição sobre ele, ele vai dizer: mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro, por isso os que me perseguem cairão vencidos. O Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. O profeta é perseguido, sim, mas ele tem que ter consciência disso. Ele tem que tomar posse desta certeza, porque para quem é chamado por Deus, se compromete com o seu batismo, procura levar uma vida íntegra na sua caminhada de fé, quer seja como padre, religioso, religiosa, leigo, catequista, animador de grupo, pai de família, mãe de família, porque a missão profética é de todos nós. Desde o nosso batismo, nós recebemos essa graça. Pois bem, somos um povo de profetas. E quando você tem consciência disso, e você enfrenta a perseguição que está ao seu lado, que se abate, que tenta ir contra Deus, contra o caminho de fidelidade a Deus que você está procurando seguir, você tem uma força ao seu lado. Esse forte guerreiro que fala aqui o profeta Jeremias, não é
simplesmente uma força superior, uma sorte, ou alguém que fez algo por nós, de maneira alguma. Essa força, esse forte guerreiro é Deus, Ele está ao nosso lado. E o profeta Jeremias continua dizendo, e até clamando ao Senhor: rogo-te, Senhor, pois eu te declarei a minha causa. Eu te declarei a minha causa. Aí nós vamos ao evangelho de hoje, Mateus capítulo 10. Aí Jesus vem dizer assim, ó: portanto, todo aquele que se declarar em meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor deles. Aquilo que Jeremias pede 600 anos antes de Cristo nascer, conversando com Deus: eu te declarei a minha causa. Jesus vem e utiliza a mesma palavra. Aquele que declarar diante dos homens, fiel a mim, eu me declararei em favor dele diante de Deus. Como é importante tomar consciência disso, não é, gente? Como é importante, mesmo que você esteja passando por alguma tribulação na sua missão, na sua caminhada de fé, os cristãos nunca deixaram e nunca deixarão de ser perseguidos, porque faz parte da missão profética. Quem procura viver o chamado de Jesus, quem procura viver num caminho fiel a Deus, estará sempre caminhando na contramão do mundo, da sociedade sem Deus, daqueles e daquelas que não creem no poder de Deus, que não admitem a existência de Deus, e são os que perseguem, os que criticam, os que maltratam, os que tentam destruir qualquer pessoa que seja fiel a Deus, que assuma a sua missão profética com a própria vida. Muitas vezes não tem a oportunidade que eu tenho aqui em Nova Cruz, de tomar o microfone e de falar a vocês, como estou fazendo agora. Mas muitos pregam, isso é que é mais importante, com testemunho, com a vida, porque palavras sem testemunho são palavras lançadas ao vento, não tem força alguma, não tem força alguma, ecoam por aí e por aí são esquecidas. Mas o testemunho de vida, que deve acompanhar cada palavra, cada pregação, cada conselho que um pai dá para um filho, cada orientação que um amigo dá para outro, tudo deve ser acompanhado com testemunho. E aí no testemunho é que está a grande força do nosso profetismo, de denunciar aquilo que não corresponde à vida de um cristão. E o Senhor diz: quem for fiel e se declarar diante dos homens em meu favor, eu me declararei em favor dele diante de Deus. Depois, no tempo de medo que nós estamos vivendo, o evangelho de hoje, por 3 vezes, Jesus repete: não tenhais medo. Primeiro, logo no início do evangelho, ele diz: não tenhais medo dos homens. Mais adiante: não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Mais adiante: não tenhais medo, vós valeis muito mais, valeis mais do que muitos pardais. 3 vezes: não tenhais medo, não tenhais medo, não tenhais medo. Na missão profética, no segmento de Jesus, mesmo que sejamos criticados, incompreendidos, perseguidos, vamos confiar nesta palavra do Senhor Jesus. Não deixe o medo dominar você, não deixe o medo impedir você de caminhar, não deixe o medo fazer você desviar do caminho do Senhor, não deixe o medo tomar conta e destruir a sua vida. Hoje o Senhor garante a sua presença como forte guerreiro, e pede que sejamos corajosos. Também vivemos o tempo do medo, da pandemia, do coronavírus, da Covid-19,
Meu Deus, alguém que gripa, alguém que tosse, alguém que sente uma dor de cabeça, já fica assustado, com medo. Alguém que sabe que um amigo, um conhecido, testou positivo para a Covid, já fica assustado. Nós vivemos o tempo do medo, não somente com relação à fé, a prática da fé, a fidelidade a Deus, mas vivemos o tempo do medo também com relação à vida, à saúde. E eu quero pedir a vocês, todos que me acompanham pelas redes sociais e pelas rádios nesse momento, pelos meios de comunicação, sejamos fortes, irmãos e irmãs. Claro, sejamos previdentes, tenhamos cuidado, façamos a nossa prevenção, mas sejamos fortes e corajosos. Nós valemos muito mais do que os pardais. Essa imagem que o Senhor passa para nós, dos pardais e dos cabelos da nossa cabeça, até o cabelo, até os cabelos estão todos contados. Tem alguém cuidando de nós, não tem? Tem alguém cuidando de nós. Nós estamos nas mãos de Deus, se continuarmos aqui na terra, e estaremos nas mãos de Deus, se partirmos para a eternidade. Não tenhas medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Forte essa palavra do Senhor. Pede confiança total, plena, para o mundo presente e para a vida futura. Hoje celebramos São Luís Gonzaga, a sua imagem tão bela de seminarista. Morreu muito jovem, 23 anos apenas. 23 anos, se preparando para a vida, a missão sacerdotal na congregação dos jesuítas. Ele deu um grande exemplo de pureza, de fidelidade e entrega. Hoje, na oração do ofício das leituras, creio que as irmãs rezaram, né? Os seminaristas também, nós padres, freiras, rezamos as orações da liturgia das horas, e hoje a leitura do ofício era uma carta de São Luís Gonzaga para sua mãe, quando estava gravemente doente. E é tão bela a segurança, a confiança que São Luís Gonzaga passa para sua mãe, dizendo para ela da alegria que ele tem de ir para Deus, que ela não se desespere, porque ele vai sair do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. A Escritura lembra no Apocalipse a terra dos viventes, e ele faz uma despedida. Não vai demorar muito, nós vamos nos encontrar de novo. É muito bonita a confiança de São Luís Gonzaga. Aqui na nossa paróquia, ele tem essa capela pequenina, num pequeno sítio, o sítio Fortaleza. A sua escolha como padroeiro deve-se ao nome do irmão de Juvenal. Juvenal está aí em Fortaleza nos ouvindo. Ele doou o terreno para construir a capela recentemente, no paroquiato do padre Edilson, hoje Dom Edilson, depois construído no paroquiato do padre Assis, meu antecessor. E Juvenal, doador do terreno, escolheu o nome Luís Gonzaga, ou São Luís Gonzaga, porque era o nome do irmão gêmeo dele, já falecido. E ele quis homenagear seu irmão gêmeo, colocando como padroeiro da capela São Luís Gonzaga. E hoje nós estamos aqui em Nova Cruz, um domingo comum, mas estamos celebrando São Luís Gonzaga por causa desta presença dele na capela do sítio Fortaleza. Aqui na igreja temos a sua imagem, também tão bela, recentemente restaurada e patrocinada pelos irmãos aí do Boqueirão, da família de seu Luís Gonzaga, aí do Boqueirão. Lucinha, a quem nós agradecemos, e a toda a sua família. Meus irmãos, são modelos, são exemplos de fidelidade a Jesus. Diante das perseguições dos homens, ou diante das dores e dificuldades dos vírus e das doenças, nós temos conosco um forte guerreiro, que nos sustenta, que está ao nosso lado.
e que cuida de nós, nesta terra ou na eternidade. Precisamos apresentar sempre a nossa confiança. Sempre confiar nesta palavra, não tenhais medo, alimentar a nossa fé em Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.